E aí, pessoal, eu Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para dar continuidade ao nosso percurso aí pelas ideologias políticas, né, que surgem lá no século XIX, né, que alguns que surgem no XVIII, mas que vão nortear o pensamento e mesmo, enfim, a organização social, política e econômica da Europa lá no século XIX. Tá? Então, na aula passada a gente falou sobre o nacionalismo, né, falamos sobre o nacionalismo, falamos sobre o liberalismo e o contexto no qual essas coisas surgiram, né, no qual essas ideologias se desenvolvem e do qual elas justamente decorrem, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade, né, falando sobre o socialismo, né, o socialismo utópico. E aí é fundamental a gente tentar entender, né, o que se pretendia, né, com esse pensamento. Vão surgir diversos pensadores, cada pensador com ideias diferentes, né, e aí no todo elabora-se um pensamento, né, que ficou conhecido como socialismo utópico. Então, como sempre, façam a leitura, né, do capítulo aí de vocês, no tema em específico, e anotem, tá? Anotem, muito importante anotar da leitura, anota as coisas aqui da aula, né? As dúvidas, não deixa de enviar lá no Google Class, porque é a única forma que a gente tem aí de discutir. Tá bom? Então, vamos lá para a gente poder seguir. A ideia é para ser mais rápido, né? Então, mais uma das ideologias. Aqui eu coloquei o seguinte, pessoal, eu coloquei socialismos no plural. Né? E aí alguém perguntaria, professor, por que socialismo no plural? Não tem só um não? Pois é, no século XIX a gente costuma dividir de duas formas, né? O chamado socialismo utópico, que é o que a gente vai comentar hoje, e o socialismo científico, que é o que a gente vai comentar na próxima aula. Né? Basicamente eles se diferenciam bastante, né? Apesar de ambos proporem, né? Porque a ideia do socialismo é justamente a solução, né? Seria aí a resolução dos problemas sociais fundamentais gerados pela ordem social pós-revolução industrial. Né? Então, basicamente, os socialismos eles surgem como correntes de pensamento, tanto o socialismo utópico como o socialismo científico surgem como correntes de pensamento que buscavam a resolução dos problemas sociais que surgem após a Revolução Industrial. Né? E que problemas sociais são esses, né, de antemão? O que a gente tem, pessoal? Na virada do século XVIII, século XIX, a sociedade europeia, né, e principalmente naqueles países onde a Revolução Industrial ocorre de forma mais profunda, passou por transformações realmente drásticas. Né? Então, o que vai acontecer? Cada vez mais se evidenciava, né, o abismo, né, os abismos sociais, a desigualdade socioeconômica, né, e isso, né, em uma crescente aparentemente sem precedentes. Né? Então, assim, as fábricas, né, a gente tinha a superexploração, né, dos trabalhadores, jornadas excessivas de trabalho, de 14, 16 horas diárias, a baixa remuneração, né, então quer dizer, enquanto os grandes proprietários, né, lucravam rios de dinheiro, os trabalhadores recebiam pequenos valores, né, pela sua força de trabalho, a exploração da mão de obra feminina, infantil, né? A gente lembra que lá na Europa do século XIX você vai ter a utilização da mão de obra feminina, da mão de obra infantil como mão de obra mais barata do que a mão de obra masculina, né? Então geralmente as mulheres recebiam menos e as crianças recebiam menos ainda. Decorrente disso, você tinha problemas sociais graves, né, em relação à desigualdade. Por exemplo, o acesso à educação, que para grande parte dessas crianças, né, filhos de trabalhadores, de famílias mais pobres, não conseguiam obter o acesso à escola, né, em decorrência das jornadas excessivas de trabalho e tudo mais. Fora isso, aí nem direito você não tinha, né, nenhum, né, basicamente os trabalhadores não possuíam direito algum, nem de greve, nem de férias, nem nenhum tipo de segurança, né, do trabalho. Os acidentes de trabalho eram constantes. Então, cada vez mais essa sociedade industrial ela vai começar a evidenciar, né, o abismo socioeconômico que passa a surgir dessa revolução industrial. Então, cada
vez mais essa perspectiva, né, essa demonstração de uma desigualdade que até então, né, só crescia, vai levantar, né, justamente uma série de questionamentos acerca dessa realidade social, né? Então, cada vez mais os pensadores, né, aqueles que se ocupavam, né, das questões intelectuais, vão começar a questionar, né, esse contexto no qual havia um desenvolvimento tecnológico avançado, né? A gente vai ter um processo de mudança tecnológica muito rápido, a invenção das máquinas, da locomotiva, o aumento da velocidade, tudo isso numa transformação realmente profunda, com a Revolução Francesa e com as revoluções, na verdade, da Europa, né? A partir de 1830 e tal, você vai ter uma defesa cada vez maior pela igualdade jurídica, porém, contudo, todavia, essas transformações de forma nenhuma garantiram a igualdade social e econômica. Então, apesar de toda essa transformação no plano tecnológico, no plano jurídico, a desigualdade social ela permanecia e ela continuava se aprofundando. Então, os socialismos, né, no plural que eu estou colocando, vão propor, vão buscar, né, respostas, vão buscar soluções para esses problemas sociais, né, principalmente a questão da desigualdade, né? E aí é aqui que a gente vai entrar de fato no socialismo utópico. Então, o socialismo utópico, o nome já diz muita coisa. É importante destacar um fator, tá, pessoal? Os socialistas utópicos não se autoproclamavam socialistas utópicos. Isso é uma coisa muito importante se salientar. Tá? O termo socialismo utópico foi cunhado pelo Friedrich Engels, né, e o Marx, né, quando eles vão se referir a esses primeiros socialistas. Esses socialistas se autoproclamavam socialistas. Tá? Só isso, não utópicos. E por que eles chamam esses socialistas de utópicos? Né? Porque na perspectiva deles, né, do Marx e do Engels, as soluções, vamos dizer assim, que esses pensadores vão propor, elas não eram aplicáveis, elas seriam idealizadas, elas seriam inalcançáveis, por isso utópicos, né? Então, utopia, né, o nome utópico faz referência a uma obra lá da Idade Média do Thomas More, né, que é Utopia, né, que é justamente no qual ele fala sobre uma sociedade ideal, uma sociedade imaginária, né, uma sociedade perfeita que era inalcançável, por isso ele chama de utópico. O utópico é porque... e aí, claro, né, esses pensadores, eles de fato não vão apresentar uma forma clara, né, de solucionar esses problemas. Então, cada um vai meio que propor uma ideia que geralmente vão manter a ordem social mais ou menos no que ela já era, né, sem abalar muito profundamente a ordem social. Até porque, né, e essa é uma crítica que o Marx e o Engels vão fazer depois, né, que socialistas, eles, em grande parte deles, eles eram burgueses, né, já que eram proprietários de fato. Então, são aqui três, né, a tríade clássica. Existem outros pensadores, mas aqui os clássicos do socialismo utópico são Saint-Simon, Charles Fourier e o Robert Owen. Né? Eles vão ser teóricos, pensadores acerca, né, da realidade social daquele momento. Eles viveram esse período, então, de certa forma, buscaram encontrar aí medidas, ideias que solucionassem. Acho que dos três aí, o Robert Owen, né, é um dos que mais, vamos dizer assim, vai tentar praticar, né, aquilo que ele pensou, né? Ele era um industrial, ele era um dono proprietário de fábricas, então ele vai meio que tentar aplicar aquilo que ele pensava na sua fábrica, tá? Então, quer dizer, eles vão propor ideias, mas essas ideias elas eram muito pontuais e de maneira geral não resolviam, né, o problema do todo, tá? Vejam só, então eles defendiam de maneira geral, né, aqui eu sintetizei um pouco das ideias dos três, né? Então eles defendiam a melhoria das condições de vida, né, dos operários. O próprio Robert Owen chega a reduzir as jornadas de trabalho, ele cria espaço, né, escolas ali dentro das suas fábricas para as crianças, né, que enfim, os pais trabalhavam e tudo mais. Então havia de certa forma um consenso, né, entre os três aí de que era necessário melhorar as condições de vida, principalmente das classes trabalhadoras que, né, viviam em condições
bem difíceis, né? A gente já falou sobre a condição de vida das classes trabalhadoras lá na Revolução Industrial, e vimos, né, o quão era difícil. Tá? O Saint-Simon, né, é um dos que vai defender a ideia mesmo de colaboração das classes sociais. Né? Na perspectiva deles, né, era possível atingir, né, uma espécie de harmonia social. Né? Eles vão defender, por exemplo, uma sociedade, como eles diziam, né, sem os ociosos, né? Porque eles vão definir assim, existiam os colaboradores, vamos dizer assim, né, aqueles que vão ser os produtores, os industriais, os banqueiros, os intelectuais, aqueles que, vamos dizer assim, têm uma função na sociedade, e tem aqueles que teoricamente não teriam, né? Principalmente os nobres e tudo mais. E eles vão defender a ideia de que era possível chegar a uma sociedade mais igualitária por meio da colaboração e da harmonia social. Né? Então havia até mesmo a crença, né, de que, de certa forma, a burguesia ela abriria mão, né, dos seus privilégios e tal, em prol dessa harmonia, dessa justiça social. Esse é um dos fatores também pelo qual o Marx e Engels vão chamar, né, eles de utópicos. E na teoria desses pensadores, em nenhum momento, né, a propriedade privada, né, ela é colocada em questão. Então, defendiam a manutenção, né, da propriedade privada e, de certa forma, das classificações, vamos dizer assim, né, da desigualdade entre aspas, né, mas das classificações sociais. Né. Então, ainda existiria o industrial, né, o empresário, o banqueiro e os trabalhadores da mesma forma, cada um assumindo a sua função dentro dessa sociedade. Então, dentro de uma sociedade harmônica, isso poderia gerar uma sociedade mais igualitária. Aqui é um pensamento mais próprio do Charles Fourier. Né? O próprio Charles Fourier vai dizer que, para poder, por exemplo, para solucionar, né, uma série de problemas sociais, a violência, né, o desemprego, né, que existia em grande escala e que era utilizado pelos próprios capitalistas, né, para poder explorar ainda mais, né, a mão de obra, já que, como havia uma massa muito grande de desempregados, os valores dos salários eles eram bem baixos, né, justamente porque havia mão de obra demais. Então, o Charles Fourier, por exemplo, vai propor a criação do que ele chama de falantérios, né, que seriam espécies de comunidades autônomas, agroindustriais, né, que basicamente eram uma comunidade que seria, né, criada aí, poderia ser criado pelo governo, onde as pessoas viveriam coletivamente, né, dentro dessas comunidades. Então elas teriam espaço para elas viverem, para elas poderem trabalhar, e elas trabalhariam naquilo que elas, vamos dizer assim, né, tivessem maior desenvoltura, e a remuneração delas seria baseada nisso. E, enfim, produziriam para a sociedade como um todo. Né? Claro que isso, né, contrastava diretamente com o ideal burguês, né, porque isso geraria concorrência, né, com as fábricas e tudo mais. E tendo em vista que dentro da Europa, né, no século XIX, a maior parte dos governos, né, teriam uma presença forte, uma influência forte das burguesias industriais e financeiras, esse tipo de prática ele praticamente não seria aplicável. Né? Então essa seria a ideia. Por isso, novamente, né, a ideia de utópico, que imaginaram, né, possibilidades, mas nenhuma delas aplicáveis. Olha só, esses pensadores não promoveram análises científicas. De fato, eles não vão analisar profundamente, né, o capitalismo, entender como o capitalismo funcionava, ou algo desse tipo, para justificar essas suas ideias a partir de processos históricos. Né? Isso não vai acontecer. Né? Então, olha só, esses pensadores não promoveram análises científicas, né, sobre o processo capitalista, e julgavam que o bom caráter da sociedade em geral seria suficiente para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Em outras palavras, os socialistas utópicos, como ficaram conhecidos, acreditavam que a burguesia abdicaria de parte dos seus bens para a construção de uma sociedade mais justa. Né? Então, quer dizer, essa ideia de harmonia social, né, de que cada um entenderia a sua função dentro do todo social, é uma ideia que existe entre os socialistas utópicos, né, e que coloca, né, e que vai se chocar principalmente com essa ideia, né, daquilo que era, né, que compunha os bens da burguesia, os privilégios da burguesia, e aquilo que se buscava, que era a sociedade mais justa. E aí o Marx, o Engels, né, quando eles vão lá estudar e pensar a forma, né, também propor uma forma de
superar esses problemas sociais, eles vão criticar justamente isso, né? Colocar que a burguesia dificilmente ela abdicaria de bom grado dos seus privilégios, dos seus bens ou algo desse tipo. Olha só, então é isso. Aqui, ó, eu trouxe aqui algumas imagens, né? O Saint-Simon, só para critério de ilustração, para vocês conhecerem, né? Saint-Simon, aqui, aqui o Charles Fourier, tá? E o Robert Owen, né? Então, o Robert Owen, eu falei, né? Ele teve fábricas, então ele aplica algumas das suas ideias nas suas fábricas, inclusive algumas delas faliram, né? Então, aí, né? E aqui um modelo do que seria um falanstério, né? Segundo Charles Fourier, né? Então, como eu falei, isso aqui será uma comunidade, né? Agroindustrial, geraria produtos agrícolas e também produtos industriais. Aqui as pessoas viveriam e compartilhariam, né, as atividades, as tarefas, desempenhando as tarefas que melhor lhe, enfim, fossem direcionadas. E ele até propõe, ele diz que o ideal é que aqui vivessem no máximo 1.500 pessoas. Né? Então ele vai meio que determinar aí como é que deveria ser esses falansterios. Também não foi aplicado, daí novamente, né, reforçando a ideia de socialismo utópico, né? Utópico porque não foi alcançado, não poderia ser alcançado. Tá? Então é isso, pessoal. Né? Na próxima a gente vai falar sobre socialismo científico. Eu espero que tenha sido claro. Se não tiver sido, qualquer dúvida que surgiu, mandem para mim lá no Google Class. Eu vou responder com todo prazer. Tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.